Olá, bom dia, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Hoje entramos no dia 15º da contagem do homem e somos conduzidos a uma dimensão sensível do Espírito, a bondade na harmonia. Bondade, harmonia. O Senhor nos chama hoje a olhar para a forma como amamos, como servimos e como nos entregamos ao próximo. Porque não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem com beleza, com intenção, com sensibilidade. A bondade verdadeira não é apenas uma ação, é uma expressão do coração, mas esse coração alinhado com Deus. Que hoje a nossa bondade seja refinada, que nossas atitudes carreguem leveza, a, no- a cada gesto nosso possa revelar a presença de Deus. Leiamos Levítico capítulo de número 23, versículo 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, investirem contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, e meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que não que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes o meu auxílio, não me deixe, nem me desampares, ó Senhor da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Hoje é o 15º dia da contagem do homem. 2 semanas e um dia. Estamos iniciando a nossa terceira semana. Vamos à bênção da contagem do homem. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Vamos à oração desse dia, iniciando a nossa contagem do homem. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá.
E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da sétima semana, contareis 50 dias e oferecereis oblação nova ao Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma tu as obras das nossas mãos. Senhor do universo, tu nos ordenaste por meio de Moisés, teu servo, a realizar a contagem do homem para purificar-nos das forças de impureza, do egoísmo e da ocultação espiritual. Assim como está escrito, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, até o dia seguinte da sétima semana, contareis 50 dias. Que as almas de Israel e as nossas almas sejam purificadas de toda impureza. Seja do teu agrado, ó Deus, nosso Senhor, de nos, e do Senhor dos nossos pais, que no mérito da contagem que realizamos neste dia, seja remediadas as falhas ligadas ao segredo espiritual deste tempo. Que eu seja purificado e santificado com elevada santidade, para que através disso uma influência abundante seja derramada sobre todos os mundos, edificando minha alma e meu espírito de toda torpeza e consagrando-me com tua santidade suprema. Em nome de Jesus, oramos. A nossa meditação de hoje, do 15º dia, dentro da bondade na harmonia, estamos na semana da harmonia, que quer dizer beleza equilibrada. E essa não é uma beleza superficial, não está falando da estética, não está falando da aparência, não está falando da feitura exterior que eu e você ou as coisas têm. Esta harmonia é uma beleza espiritual. É a beleza de um coração alinhado, de uma alma ajustada, de uma vida que começa a refletir o caráter de Deus. A harmonia é o ponto onde o céu toca o homem. A harmonia é onde a justiça encontra a misericórdia. A harmonia é onde a verdade não é dura. A harmonia é o amor que não é frouxo. E dentro desta semana, hoje, nós acessamos uma dimensão específica. Hoje nós vamos falar da bondade na harmonia. E durante toda a semana nós trataremos sobre a harmonia. Especificamente hoje é a bondade na harmonia. A bondade na harmonia, isso revela algo muito profundo. Nem toda bondade é bonita aos olhos de Deus. Existe uma bondade que é feita por impulso. Existe uma bondade que é feita por aparência. Existe uma bondade que é feita para ser vista. Existe uma bondade que é feita para ser reconhecida. Existe alguma bondade que é feita para ser validada. Mas bondade na harmonia nos ensina que a verdadeira bondade não está apenas no ato, mas está também na forma de praticar esta bondade, na intenção de praticar esta bondade, no espírito com que esse ato é realizado. A verdadeira beleza da harmonia não está nos padrões humanos. Não é o homem que diz se é válido ou não o ato de bondade. Quem faz a avaliação e afere se é válido ou não nossos atos de bondade é o Eterno, é a sua palavra. A verdadeira beleza da harmonia não está nos padrões humanos ou naturais, ela está na forma como vivemos e praticamos o invisível.
É possível fazer o certo com o coração errado. Sim. É possível ajudar sem amar o próximo. É possível dar sem de fato se entregar. Mas quando a bondade nasce de um coração alinhado com Deus, quando ela vem com intenção pura, quando ela é carregada de sensibilidade, ela se torna uma luz. E é isso que o texto nos revela. Quando realizamos um ato de bondade com intenção pura, de forma bela, esse gesto se torna mais luminoso, há mais clareza, há mais luz. Ou seja, a mesma ação pode ter pesos espirituais completamente diferentes, dependendo do coração que a carrega. Isso muda tudo. Porque Deus não está olhando apenas o que você faz. Não. Ele também está olhando como você faz. Deus está olhando com que espírito você está fazendo. Qual que é a intenção do coração do que você faz. E aqui entra uma chave poderosa. Bondade na harmonia. Quando você começa a perceber Deus nas coisas simples. Esta harmonia, munida da bondade, muda algo dentro de você. Você começa a ver a beleza antes não via. Você começa a sentir Deus onde antes não percebia. Você começa a viver com consciência espiritual que antes você não tinha. E isso transforma a sua forma de viver. Porque a partir desse momento, você não vive mais no automático. Você começa a perceber que uma palavra pode curar, um gesto pode restaurar, um silêncio pode produzir honra. Você começa a entender que a vida inteira pode ser um altar aonde Deus recebe louvor, culto, adoração. E aqui a aplicação prática mais profunda desse dia, você precisa aprender a santificar o que é simples. A maioria das pessoas está esperando momentos grandes para viver Deus. Mas Deus está escondido nos detalhes. Está na forma como você fala com alguém. Deus está na forma como você responde quando está cansado. Deus está na forma como você trata quem não pode te retribuir. A beleza da harmonia não está no extraordinário. A beleza da harmonia está no cotidiano vivido com consciência. E o texto nos chama exatamente para isso. Permita que a luz da beleza de Deus preencha cada gesto seu. Cada gesto. Não é alguns gestos. Todos os nossos gestos devem estar preenchidos com a presença do Eterno, para que haja beleza, para que haja harmonia naquilo que fazemos. Desde uma palavra dita com gentileza, até um silêncio reverente diante daquilo que é sagrado. Isso é maturidade espiritual. É quando você entende que não existe mais separação entre o que é espiritual e é natural. Você vai ter um nível muito maior de santidade quando você tratar tudo como espiritual. Paulo diz que para o puro tudo é puro, para o impuro nada é puro. Mas para os espirituais, tudo é espiritual. Tudo se torna oportunidade de revelar Deus. Agora deixa eu te confrontar com algo mais profundo. Quando foi a última vez que você se emocionou com Deus? Com a presença de Deus? Não vale na multidão. Não vale quando você está num grupo musical.
Não é uma emoção que você sentiu no coletivo. Não. Quando foi a última vez que você se emocionou, sentiu a presença de Deus, mas você estava sozinho. Só você e Deus. Quando foi a última vez que você sentiu Deus, o seu espírito queimando dentro de você, quando você lia a palavra de Deus? Quando foi a última vez que um momento simples te fez perceber a presença de Deus? Fazendo algo comum, cotidiano, que todo dia você fazia. Mas nesse dia, você percebeu Deus em uma coisa simples. Porque o problema não é que Deus parou de falar, Deus parou de manifestar. O problema é que nós nos acostumamos. Nós perdemos a sensibilidade. Um músico sem sensibilidade, ele não consegue entrar na harmonia, na melodia, na música. Nós precisamos de cuidado e de bondade nos nossos atos até gerar esta harmonia, para que nós possamos ter sensibilidade, percepção, tempo certo para nós nos relacionarmos com o que é eterno. E é exatamente isso que a bondade na harmonia vem restaurar. A sensibilidade espiritual. Hoje não é só sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Não é sobre quantidade, é sobre a qualidade espiritual daquilo que eu estou fazendo. Hoje não é sobre intensidade, é sobre alinhamento. E isso muda até seus relacionamentos. Porque a bondade na harmonia se manifesta de forma prática. É um sorriso para quem está carregando peso. É uma palavra certa no momento certo. É o cuidado silencioso que ninguém vê, mas Deus vê. É quando você deixa de viver para si e começa a se tornar um canal, viver para ser um canal para que outros possam fluir, possam tocar, possam receber de Deus. E aqui está uma das maiores revelações para nós neste dia. Compartilhar a beleza é tornar visível o invisível. Você se torna alguém que revela Deus sem precisar falar muito. Sua vida começa a pregar. Seu jeito começa a impactar. Sua presença começa a carregar algo diferente. E isso só acontece quando o coração está alinhado, quando há harmonia nos meus atos, quando há beleza nesta harmonia. Agora eu começo a fluir, a manifestar algo que antes ninguém percebia. A presença de Deus começa a ser vista em mim. Eu começo a carregar a presença de Deus de uma forma diferente. E isso só acontece quando o coração está em harmonia, quando há beleza nos meus atos. Por isso, hoje, o chamado é claro. Volte à sensibilidade, volte à intenção, volte o coração. Para de viver no automático. Para de fazer as coisas sem consciência. Se necessário, recomece. Recomece com intenção certa. Recomece em busca da presença real. Recomece com Deus em tudo que você vai fazer. E que hoje você possa viver. Mas viver assim, sendo mais sensível, percebendo, vivendo a presença de Deus, agindo intencionalmente dentro do propósito, mas alinhado com a vontade de Deus. Porque a beleza da harmonia não é aparência, é um coração que reflete o céu na terra.
Vamos à história de hoje, que está emocionante. A Sinfonia Silenciosa, de Alice Herr Sommer, falando de bondade na harmonia. Alice Herr Sommer, nascida em 1903 em Praga, foi uma talentosa pianista judia e a mulher sobrevivente mais velha do Holocausto, falecendo aos 110 anos em 2014. Sua história é um testemunho vivo do que significa manter a bondade em meio ao caos e preservar a harmonia, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alice e seus filhos foram deportados para o campo de concentração, lá onde o horror e a desesperança consumiam tudo. Ela encontrou uma forma de resistir. Ela encontrou a música. Alice tocava piano no campo. Concertos eram realizados para prisioneiros e guardas. Ela se apresentava mais de 100 vezes e cada nota que saía de suas mãos era um ato de bondade em forma de harmonia. Uma tentativa de restaurar a humanidade, mesmo que por alguns minutos. Em seus relatos, Alice nunca cultivou rancor. Ao contrário, ela dizia: mesmo no campo de concentração, eu via beleza. A beleza da natureza, a beleza da música. Onde há música, há paz. E onde há paz, há Deus. Ela escolheu não odiar. Mesmo depois de perder toda a sua família, continuou tocando. Escolheu viver em gratidão. Sua vida foi uma obra-prima de harmonia na bondade, ou de bondade na harmonia. E sua bondade estava em transformar dor em beleza, desespero em arte. Bondade dentro da harmonia é a doação que não grita, mas transforma. É o cuidado que se manifesta de forma sensível, bela e proporcional, gerando paz sem gerar desequilíbrio. Alice nos ensina que é possível escolher a bondade mesmo dentro da adversidade. Que a arte, a beleza, é leveza, pode ser formas profundas de compaixão. Que perdoar não é esquecer, mas libertar-se do peso que impede a alma de florescer. Que eu e você possamos encontrar nesse tempo, dentro da nossa história, dentro do nosso cotidiano, bondade dentro da harmonia. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Rei do universo, bendito seja o teu nome. Nesse dia da contagem do homem, coloco-me diante de ti com um coração disposto a aprender e a ser transformado. Reconheço que tu és a fonte de toda beleza verdadeira e de toda bondade pura. Senhor, ensina-me a viver a bondade dentro da harmonia, a expressar bondade com equilíbrio, sensibilidade e verdade. Que minhas ações não sejam apenas boas, mas também belas aos teus olhos, refletindo o teu caráter em tudo que faço. Purifica meu coração de toda motivação egoísta, de toda dureza, de toda indiferença. Remove de mim tudo aquilo que impede a harmonia da tua presença em minha vida. Que eu não pratique a bondade por aparência, mas por amor genuíno a ti e ao próximo. Assim como está escrito na tua palavra, desejo ser contado entre aqueles que se santificam dia após dia. Que esta contagem não seja apenas numérica, mas espiritual. Que esta jornada do homem não seja apenas restauração, apenas uma caminhada, mas seja restauração da minha alma.
Pai, por meio de Yeshua, o nosso Messias, aquele que nos ensinou o caminho da obediência e da humildade. Peço que alinhes meu coração ao teu propósito, que eu seja como o Senhor em vontade, em caráter e em verdade. Assim como Yeshua ensinou, viver em unidade contigo. Derrama sobre mim a tua graça e confirma as obras das minhas mãos. Que cada palavra que eu disser, cada gesto que eu fizer, seja carregado de beleza da tua presença. Faz de mim, Senhor, um instrumento de paz, um instrumento de compaixão, um instrumento de harmonia. Que outras pessoas possam ver, através da minha vida, um reflexo da tua luz. Hoje escolho viver com sensibilidade espiritual, com reverência e com amor. Que a minha vida seja testemunho vivo da tua bondade. Eu oro em nome de Yeshua, Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém. Vamos à nossa declaração, o nosso decreto de hoje. Hoje declaro: transbordarei bondade pela beleza, refletindo a harmonia do eterno em cada ação. Minha vida será um espelho da luz divina e meu coração um jardim onde florescerá a compaixão. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe ricamente e eu te encontro amanhã novamente. Em nome de Jesus. Amém.